Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra comigo a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14. É uma imensa alegria para mim estar aqui nesta noite. Deus me deu o privilégio de não apenas conhecer irmãos, mas fazer grandes amigos que estão aqui. Homens e mulheres de Deus que Ele colocou em meu caminho. Deus abençoe a cada um. Quero saudar com muito carinho nosso amado pastor Gilson, homem de Deus, sua esposa, irmã Jaqueline. Estendo a minha saudação a todo o corpo de obreiros desta casa, todos os pastores, mestres, cada jovem, cada irmão, cada apresentação. Deus abençoe em nome de Jesus. Não posso deixar de mencionar nossa querida irmã Elis Malena e sua família, seu esposo Geraldo, meu amigo Eliel, a Laís, que foram instrumentos usados por Deus para que eu conhecesse essa linda igreja. Louvo a Deus pela vida, não somente dessa família, mas de toda essa igreja. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14, está escrito: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eis aqui, Jesus, a Tua palavra. Pai, por favor, fala conosco neste momento. Senhor, eu lhe peço, abre os céus sobre esta igreja e derrama sobre nós a Tua glória e o Teu poder, em nome de Jesus. Fala conosco, amém. E você pode se assentar glorificando a Jesus, porque Ele é bom. Queridos, diante do texto que nós lemos, quero pregar relacionado ao tema que está proposto para essa festa. Eles podem, você não. Desde o princípio, após a queda do homem, Deus sempre procurou homens e mulheres que não seguissem os padrões corrompidos de uma sociedade caída, mas permanecessem fiéis, mesmo quando todos se corromperam. Enos permaneceu invocando o nome do Senhor, mesmo quando toda a sua geração estava corrompida. Noé permaneceu justo, quando toda a geração estava perversa. Elias permaneceu fiel diante dos profetas de Baal, quando o povo havia se desviado. Daniel permaneceu adorando a Deus, mesmo quando todos se curvaram à estátua. Estevão permaneceu fiel, mesmo diante das pedradas, defendendo a verdade. Do mesmo modo em que Cristo também permaneceu fiel, quando em tudo foi tentado. Esse Deus está à procura daqueles que permanecem fiéis diante de padrões pecaminosos impostos por uma sociedade caída, que chama o errado de certo e o certo de errado. Esse Deus está à procura daqueles que preferem ser santos a serem aceitos, preferem permanecer na verdade a se render a uma mentira. Deus não procura os que se moldam ao mundo, mas que os que moldam o mundo aos princípios do reino de Deus. Não é quem anda envolto de multidões dentro da igreja que agrada a Cristo, mas quem permanece fiel mesmo quando está sozinho. Enquanto o mundo, com a sua cultura caída, tenta convencer o cristão a desistir da fé e abandonar a verdade, os intelectuais e as universidades deste século proclamam que toda verdade é relativa e que a Bíblia não é a verdade absoluta de Deus, como se cada um pudesse criar a sua própria moralidade, enquanto os desigrejados e os movimentos ideológicos gritam que a Bíblia precisa ser atualizada para se encaixar aos padrões modernos. Nesta noite, eu estou pregando para uma geração que foi chamada para permanecer firme no Evangelho de Jesus.
Eu estou pregando para uma geração que não foi chamada para se dobrar às pressões do mundo. A palavra não precisa ser reescrita para o mundo. É o mundo que precisa ser reescrito pela palavra de Deus. Ela não muda para caber em padrões. É o mundo que precisa se render à verdade que há nela. É exatamente por isso que Paulo escreve a Timóteo, num contexto de perseguição, falsos ensinos e o abandono da fé num tempo de crise. Tu, porém, Timóteo, permaneça firme naquilo que você aprendeu e que foi ensinado. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele não está em um ambiente favorável. Paulo está preso em Roma, sentenciado à morte. Nero havia iniciado uma intensa perseguição contra os cristãos. O Coliseu Romano já existia e nele muitos cristãos estavam sendo devorados por leões, enquanto outros estavam sendo crucificados e queimados vivos para iluminar as ruas daquela cidade, os jardins do imperador. Enquanto ao seu redor muitos haviam abandonado a fé pela perseguição, Paulo aconselha Timóteo a não desistir e a permanecer firme na verdade da palavra. Os que antes caminhavam ao seu lado agora o tinham abandonado, envergonhados de sua prisão e temerosos da perseguição imposta por Roma. Uma época em que desistir parecia mais seguro do que permanecer fiel à doutrina. Mais fácil era se calar e abandonar o evangelho para preservar a vida. Enquanto houve a proclamação de uma palavra autêntica, houve oposição, houve sofrimento. O compromisso pela verdade pode ser um estilo de vida correto, mas não é um estilo de vida fácil para se escolher. Pode ser um estilo de vida correto, mas nunca foi um estilo de vida fácil num mundo de prazeres fáceis. Viver e pregar a verdade. Viver em Cristo é felicidade, mas não é facilidade. Timóteo era jovem, um discípulo mais próximo do apóstolo Paulo, considerado por ele como um filho verdadeiro na fé. Os tempos perigosos do reinado de Nero exigiam uma exortação constante de Paulo a este jovem. Timóteo é mencionado em todas as epístolas de Paulo, exceto em Gálatas, nos mostrando o apreço que possuía por ele. De todos os companheiros deste homem, Timóteo era o mais ativo e o que mais foi agraciado com amor e confiança da parte de Paulo. Após a sua primeira prisão, ele deixa Timóteo na cidade de Éfeso para atender às necessidades daquela igreja. Num tempo de intensa perseguição e apostasia, Nero havia iniciado uma onda de prisões e torturas, execuções públicas, o abandono da fé de cristãos ao seu redor, falsos mestres infiltrados na igreja, como no capítulo 3, a imoralidade da cidade de Éfeso, conhecida por seu templo à deusa Diana e as suas práticas imorais e pagãs. Timóteo sentiu o peso dessa missão. E aqui eu entro no primeiro ponto da mensagem. Você não foi chamado para desistir. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele está cercado por um ambiente, por um cenário de abandono e desistência. No capítulo 1, verso 15, ele já havia lamentado: todos da Ásia Menor me abandonaram. E agora ele diz: tu, porém, ou seja, mesmo que todos desistam e abandonem este evangelho, tu, porém, não pode desistir.
Ouça o que eu vou dizer. A desistência dos outros nunca foi desculpa para sua infidelidade na palavra. E isso tem matado a fé de muita gente dentro da igreja. O irmão saiu do ministério, então eu saio também. A irmã parou de cantar, então eu também vou parar. Se a irmã ou o irmão pode pecar e continuar sentado no banco, eu também posso pecar e continuar sentado aqui. Paulo estava dizendo a Timóteo: a fraqueza dos outros não dão licença para você ser fraco também. A desistência dos outros não justifica a sua, Timóteo. Deus não dá permissão a ninguém para ser infiel só porque alguém tropeçou. A sua aliança com Deus não depende do compromisso dos outros, só depende do sangue que Jesus derramou por você. A Bíblia nunca disse: sede fiéis enquanto os outros forem fiéis. Não. Ela diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Não condicione a sua santidade ao pecado do irmão. O pecado dele não dá carta branca para você pecar. Permaneça santo. Não negocie a sua permanência por causa da queda de alguém que está ao seu lado. Timóteo liderava uma igreja em um contexto hostil, perseguição, falsos mestres na igreja, crentes esfriando e abandonando a fé por medo ou amor ao mundo. E entre os que abandonaram, Paulo cita um nome específico. Capítulo 4, verso 10. Demas me desamparou, me abandonou, tendo amado o presente século, o mundo. Quem foi Demas? Um companheiro, um ajudador no ministério de Paulo. Alguém que começou bem, mas se perdeu no caminho por amor ao mundo. Enquanto Demas desistia e se perdia, Paulo escreve para que Timóteo permaneça. Enquanto muitos preferiam a aprovação de César, Paulo estava dizendo: Timóteo, mais vale a aprovação de Cristo do que a aprovação de César. Mais vale ser aprovado por Deus do que pelos homens. Não desista só para obter a aprovação deles. Por quê? Porque a permanência é a marca de quem realmente crê. A fidelidade é a marca de quem não desiste quando o império das trevas se levanta para tentar te parar. Tu, porém, Timóteo, permaneça firme naquilo que aprendeu. Paulo estava dizendo: Timóteo, Deus não precisa de mais um que desista do evangelho, que negocie com o pecado, ou que se dobre aos prazeres da carne. Ele precisa de você, sendo um modelo para impactar e transformar uma geração. No mundo lá fora, onde a moralidade está sendo descartada como lixo, e as ideologias estão dominando, tem crente desistindo da verdade para apoiar o homossexualismo, apoiar grupo LGBT, para apoiar ideologia de gênero. O evangelho está sendo distorcido por valores no mundo moderno, pressionando os cristãos a aceitarem que todas as verdades são relativas e que a Bíblia precisa ser reformada. Quer ouvir uma verdade? A palavra não se adapta ao mundo, é o mundo que precisa se render à verdade que há na palavra. Eles podem, Timóteo, mas você não. Eles podem relativizar a verdade para caber nas suas ideologias, mas você não. A palavra de Deus é imutável.
Eles podem transformar o certo em errado e o errado em certo, mas você não. A verdade da palavra nunca foi negociável. Passa céu, passa terra, mas a palavra não passa. Eles podem chamar o pecado de liberdade e a santidade da igreja de opressão. Mal sabem eles o que é a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. A santidade ainda é o padrão de Deus. Eles podem torcer as escrituras para justificar as suas paixões, mas você não, porque a escritura não se curva a paixões humanas. Eles podem dizer que toda verdade é relativa e que cada um tem a sua, mas você não, porque só há um caminho, uma verdade e uma vida. Diga o nome: Cristo Jesus. Eles podem acusar a Bíblia de estar atrasada no tempo, mas você não, porque a Bíblia não se adapta ao tempo. É o tempo que vai revelar a verdade que há na palavra de Deus. Eles podem, Timóteo, trocar o altar pelo palanque das ideologias, mas você não, porque o altar continua sendo o lugar de rendição à verdade de Deus. Eles podem, Timóteo, pregar que cada um cria a sua própria verdade, mas quer saber de uma coisa? Eles podem, você não. A verdade já foi definida por Deus na sua palavra. A verdade não se curva. Ela já foi definida desde a eternidade nos céus. Santidade não é santidade a partir de Gênesis 1. Santidade só é santidade porque antes ele já era santo. Santidade só é santidade porque antes da criação do mundo os anjos já cantavam: Ele é santo, santo, santo é o Senhor. Quando entendemos que a verdade não muda, chegamos à conclusão que não podemos desistir dela para seguir a verdade, a mentira do mundo. E se a verdade não muda, por isso nós descobrimos que santidade não é opcional, é obrigação. Isso nos leva ao segundo tópico da mensagem. Você foi chamado para ser santo. No primeiro tópico e na primeira divisão deste versículo, Paulo diz a Timóteo: permaneça naquilo que aprendeu. Agora, no segundo tópico, a continuação. Porque você sabe de quem o aprendeu. Eles podem se contaminar, mas você não, porque sabe de quem aprendeu essa verdade. Neste contexto apresentado, a pressão para abandonar a santidade era grande. As práticas imorais, pagãs e corruptas da sociedade grega e romana desafiavam a pureza do Evangelho. Capítulo 3, verso 2, Paulo diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, amantes dos prazeres. A santidade ainda é o padrão que nos separa do mundo. Ainda é o padrão que separa o jovem cristão do mundo. A roupa que você usa ainda é o padrão que te separa do mundo. A verdade que você segue e acredita ainda é o padrão que te separa do mundo. Por isso, Paulo diz, na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por quê? Porque se o pecado controla a nossa maneira de pensar, nós somos conformados. E é aí
Quando o crente se conforma, que ele abre mão da santidade para se me faz feliz, não é pecado. É aí, quando o crente se conforma, que ele abre mão da santidade para Deus me aceita como eu sou e eu não preciso mudar porque Deus é amor. É aí que o crente abre mão da santidade para não julgueis. É aí que o crente abre mão da santidade para meu corpo, minhas regras. E também é aí que Deus abre mão de você para Satanás, para os prazeres da sua carne. Mas pregador, pode pregar isso não? É muito duro. Pode não? Não. Prega isso não. Então tira da Bíblia, Romanos capítulo 1, verso 21 ao 31. Quem insiste em viver o pecado e recusa ouvir a voz de Deus, Deus os entrega às suas próprias paixões como um juízo. Versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens, a verdade de Deus pela mentira. Desprezaram o conhecimento e tornaram-se cheios de depravação, inveja, imoralidade, malícia, engano, caluniadores, inimigos de Deus, desleais, insensatos. Deus os entregou à impureza sexual, segundo o desejo do seu coração. Tira da Bíblia o versículo 24. Deus os entregou à imundícia, à imoralidade e à impureza sexual. Tira da Bíblia o versículo 26. Deus os entregou a paixões vergonhosas. Tira da Bíblia o versículo 28. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. E por isso, Deus os entregou. Deus os entregou. Deus os entregou. O juízo de Deus já começa aqui. Para aqueles que não amam a sua verdade e praticam a justiça. Por quê? Porque tem gente escolhendo rejeitar o conhecimento de Deus, desprezar a verdade e amar o mundo. E o juízo de Deus começa aqui. Quer servir a Jesus, meu filho? A santidade ainda é o padrão que te separa do mundo. A santidade ainda é o padrão de Deus. Eles podem, Timóteo, você não. Se o pecado controla a nossa maneira de pensar, nós somos conformados. Por isso Paulo diz, não vos conformeis. Por isso Paulo diz a Timóteo, você sabe de quem o aprendeu, permaneça firme, não se conforme. Mas se Deus, através da sua palavra, muda a nossa maneira de pensar, a segunda parte do versículo, nós somos transformados. É isso que Paulo está dizendo. A transformação interior é a única defesa efetiva contra a conformidade exterior, contra a conformidade de um mundo que jaz no maligno. E o que causa essa transformação, Paulo? A verdade da palavra de Deus, que transforma de dentro para fora, dentro para fora, dentro para fora. Sem guardar no coração essa palavra, não há transformação, não há santidade, apenas tentativas frustradas e vazias de parecer que você mudou. A santidade ainda é o padrão de Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego recusaram comer da comida do rei para não se contaminar. Capítulo 1, verso 8. Por quê? Porque eles sabiam que pureza não é um detalhe, é a essência daquele que serve a Deus. Eles podem sujar as mãos para caber no sistema, mas você foi chamado para manter-se limpo diante do rei. Sabe por quê? Porque no fim, não importa quem te aplaude na terra, mas é aquele que te aprova no céu.
enquanto tem gente vendendo a sua consciência por uma aceitação no grupo, uma aceitação na escola, no trabalho, na faculdade, gente trocando a santidade por um namoro escandaloso, só para não se sentir sozinho, gente trocando o altar pela cama, abandonando a verdade para não perder amizades que só levam para longe de Deus. Para os Timóteos dessa geração, Deus está dizendo: eles podem vender a consciência, a pureza, a integridade para ganhar aqui, mas você não, porque você já tem um tesouro preparado lá, já tem um reino preparado lá. Eles podem trocar a cruz por aplausos do mundo, mas você não. Eles podem trocar a verdade da palavra pela mentira que agrada, mas você não. Podem trocar a presença de Deus pela presença nas rodas do pecado, mas você não. O ministério por fama nas redes sociais, a Bíblia pelas ideologias humanas. Eles podem trocar a eternidade no céu por um contrato com o mundo, mas você não. Podem trocar a esperança da glória por um prazer momentâneo, mas você não. Podem trocar a adoração no altar pela sensualidade no palco, mas você não. Podem trocar o Espírito Santo pela aprovação da maioria, a unção por um status, a presença por um namoro, mas você não. Você foi chamado para viver em santidade. Você foi chamado para ser diferente do mundo. É por isso que quando você escolhe a santidade, se fortaleça em Deus para se resistir aos padrões do mundo, aos prazeres da carne. É por isso que o terceiro ponto da mensagem nos chama a perseverança. Você foi chamado para perseverar até o fim. Eu dividi o texto que nós lemos em 3 partes. Em primeiro lugar, você não foi chamado para desistir. Em segundo lugar, você foi chamado para ser santo. Ser santo é ser diferente, é ser separado do mundo. E agora, em terceiro lugar, você foi chamado para marcar uma geração. Quando Paulo diz a Timóteo: permaneça nas coisas que aprendeu. O verbo permanecer, no original aqui no grego meno ou meno, significa ficar firme no lugar. Ou seja, mesmo quando tudo ao redor treme, mesmo quando tudo parece desmoronar, é como se Deus dissesse: fique exatamente aonde eu te coloquei, mesmo quando todo o resto se move. Naqueles dias, a perseguição contra os cristãos já se intensificava cada vez mais. Nero havia culpado os cristãos por um incêndio que houve em Roma, ordenando execuções públicas. O sangue dos homens e mulheres de Deus escorriam pelas ruas daquela cidade. A cada dia, mais irmãos eram presos e mortos. Paulo, já prisioneiro em Roma, escreve a sua segunda carta ao jovem Timóteo, que por sua vez está em Éfeso, tentando liderar uma igreja fragilizada e dividida. Na primeira carta, Paulo ensinou, aconselhou e exortou. Mas entre a primeira e a segunda carta, algo mudou. Timóteo, ainda jovem, enfrentava uma crise interna e perguntava-se: como é que eu posso pregar sobre o Jesus que morreu na cruz? Como me espelhar em um homem que só vive preso e apanhando?
Será que vale a pena perder tudo por essa fé? A minha juventude por isso. Como jovem, ele já havia deixado tudo para seguir a Cristo, mas agora o desânimo batia à porta. E para piorar, dentro da igreja havia opositores. Falsos mestres zombavam dele, dizendo que ele só estava ali porque Paulo o protegia. Esse só está aí porque Paulo deu um jeito. Esse aí é um Zé Ninguém, não entende nada de teologia. Quando Timóteo pregava a ressurreição futura, a ressurreição dos corpos no arrebatamento, eles o desafiavam. Já houve ressurreição, esse menino não sabe de nada. E Timóteo chegou num momento, com base na segunda carta: não dá certo isso. Eu vou parar de pregar. Eu vou desistir. É difícil seguir o testemunho desse Jesus. E se fosse usar o testemunho de Paulo, era pior. Um homem que só vivia preso, açoitado, apedrejado. Tudo isso minava sua coragem. A segunda carta deixa claro que Timóteo já não pregava como antes. Talvez ele estivesse prestes a desistir. Afinal, Paulo havia visto Cristo pessoalmente. Paulo ouviu a voz do Senhor chamar pelo seu nome. Paulo havia sido arrebatado no terceiro céu. Paulo recebeu o Evangelho por revelação, Gálatas 1:12. Mas Timóteo não ouviu a voz de Jesus. Não ouviu pessoalmente. E agora o Paulo, que sempre aconselhava, estava preso à beira da morte. Como prosseguir, marcando a geração, quando tudo nos mostra que não é verdade? Como prosseguir marcando uma geração, quando tem um mundo que mostra que é mais prazeroso lá do que aqui, que é melhor ser feliz lá do que aqui? Como prosseguir marcando uma geração num mundo que aparenta que tem menos luta lá? Eu sou menos perseguido lá do que eu sou dentro da igreja. Foi o que fez Timóteo entristecer. Eu não entendo como que esse Jesus é tão poderoso, como Paulo é tão íntimo dele e está preso, apanhando. Foi nesse cenário que a notícia chegou até Roma. Paulo, Timóteo está desanimado, já não prega como antes, e parece que ele vai parar. E Paulo, ouvindo isso, escreve a carta mais terna, com mais compaixão e mais firme que ele podia. Ao meu amado filho na fé. Olha o carinho de Paulo. Eu lembro da fé da tua avó e da tua mãe, e eu sei que essa fé também está em você. Perceba o que ele diz. Ele traz à memória de Timóteo a fé de sua mãe, de sua avó, e o lembra que a mesma fé está nele. Se tudo tivesse bem, não precisaria dessas palavras. Por esse motivo, Timóteo, te lembro que despertes o dom de Deus que há em você, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Paulo, mesmo às portas da morte, ele diz: filho, não desiste, permanece firme. Você não foi chamado para começar e parar no meio do caminho, mas para terminar e vencer.
O Espírito que está em você é maior do que qualquer pressão que está lá fora. Então prega, não se envergonha de Cristo nem de mim que sou seu prisioneiro. Marque a sua geração. Não desiste, filho. Permaneça firme. Só mais um pouco. Não é hora de parar. A hora não é agora, filho. E no capítulo 4, Paulo reforça: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Ainda que todos prefiram ouvir pregadores que agradam plateias com mensagens egocêntricas, mensagens que massageiam o ego, você não prega a verdade. Continua pregando a cruz. Jovens que marcaram uma geração em tempos de crise. Em tempos de crise para Israel, Davi, ainda jovem, marcou uma geração, um homem segundo o coração de Deus. Em tempos de crise, Josias, aos 8 anos, se tornou rei e fez o que agradava ao Senhor, marcou uma geração. Em tempos de exílio, Daniel e seus amigos, ainda jovens, permaneceram fiéis ao Senhor, marcaram a geração. Em tempos de injustiça, José tornou-se governador, porque não abriu mão da integridade, ainda jovem, permaneceu fiel, marcou uma geração. A história continua. Timóteo leu essa carta, levantou a cabeça e nunca mais parou de pregar. Mesmo apanhando, mesmo sangrando, mesmo sob ameaças, ele continuou. Morreu anunciando o evangelho, ainda pregando Jesus. E agora é a sua vez. Paulo diz: eu combati o bom combate, filho. Eu acabei a carreira, guardei a fé. Agora me está guardado a coroa da justiça, não só para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Em outras palavras, filho, eu cumpri a minha parte. Agora é com você. Você não pode desistir. Marque a sua geração. Agora é com você, filho. Agora é a sua hora. Daqui eu sei que eu não saio mais. É por isso que você não pode parar. Eles podem, mas você permaneça firme. A hora é agora. Se vamos ser cheios do Espírito, a hora é agora. Se vamos falar de Jesus, a hora é agora. Se vamos resistir às pressões do mundo, a hora é agora. Não é hora de parar. Não é hora de parar. O Espírito Santo foi derramado sobre nós para quê? Para nos tornar famosos? Não. Para quê? Para nos tornarmos fortes, testemunhas fiéis, para permanecermos de pé mesmo quando todos caem. Permaneça. Hoje eu estou pregando para Timóteos dessa geração. Teve gente que entrou aqui dentro, chegou aqui desanimado, oprimido, pensando em desistir, envergonhado. Ei, Timóteo, em meio à crise, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Em meio à perseguição, Jesus ainda renova.
Jesus ainda levanta guerreiros para marcar uma geração. Quem aqui é Timóteo dessa geração? Quem aqui está disposto a permanecer? Quem aqui está disposto a marcar uma geração? Todos que marcaram sua geração foram em tempos de crise. A geração de Timóteo ficou marcada. A geração dos apóstolos, dos profetas, reis, juízes, ficou marcada. Agora chegou o tempo de nós marcarmos essa geração. Chegou o tempo de permanecermos firmes. Eles podem desistir, Timóteo, mas você não. Eles podem abandonar o evangelho por medo da perseguição ou amor ao mundo, mas você não. Eles podem se envergonhar de Cristo para se encaixar nos padrões do mundo, mas você não. Permaneça mesmo quando todos zombem de você. Podem abrir mão do altar por uma noite de prazer, mas você não. Permaneça santo diante do Rei. Podem vender a consciência para não perder o emprego, mas você não. Permaneça santo diante de Deus. Podem preferir o evangelho que massageia o ego, mas você não. Prega a palavra, doa quem doer. Pode trocar a verdade pela mentira, mas você não. Permaneça, Timóteo. Podem trocar a cruz para ganhar aplausos lá no mundo, mas você não. Permaneça carregando a cruz mesmo sozinho. Mas está doendo, Jesus. Não para, não. Eu estou sendo criticado. Para, não. Mas eu estou sendo perseguido. Para, não. Certa vez, essa é uma história verídica, e eu já caminho para a conclusão. Um mormon, seguidor de uma seita, não é igreja, é seita, foi entrevistado. E a pergunta foi: se você pudesse fazer parte de outra igreja, qual delas você escolheria? E ele disse: não tem como eu fazer parte de outra igreja, porque só a minha é verdadeira. E crentes que já viveram tantas coisas com Jesus estão pensando em desviar, em largar o ministério. Largam a Jesus por uma promoção que não recebeu, por causa de um namoro que não deu certo. Largam a Jesus por causa de um profeta que não profetizou, a profecia não se cumpriu. Enquanto nós estamos aqui cultuando, confortáveis, escolhendo se levantamos as mãos ou não para adorar. Há cristãos do Oriente Médio que não têm mais as mãos pelo crime de professar o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque para eles, Jesus nunca foi só alguém que morreu na cruz. Para eles, Jesus sempre foi aquilo que eles tiveram. Tem gente morrendo queimado vivo, trancados dentro de igrejas incendiadas por extremistas. Cristãos que morreram carbonizados, segurando uma Bíblia, porque para eles a verdade da palavra, a Bíblia, valia mais do que a própria vida. Pessoas que tiveram seus olhos perfurados por agulhas, enquanto eram obrigados a dizer: nega a Jesus que eu paro, nega a Jesus que eu não te deixo cego. E no Brasil, crente que não tem ideia do que é perseguição, querendo desistir. Pessoas que tiveram partes dos seus corpos cerradas enquanto estavam vivas, mergulhadas em óleo fervente,
E ainda assim morriam sussurrando: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive. Sabe por quê? Porque entenderam que Jesus disse em Apocalipse 2:10: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Entenderam que é melhor perder tudo aqui embaixo, inclusive a vida, para ganhar tudo lá em cima. Entenderam que é melhor perder amigo, família, emprego, mas não perderam a Jesus. Gente que perdeu a cabeça, mas não perdeu a coroa da vida. Perderam a mão, mas nunca soltaram a cruz. E no Brasil, crente querendo desistir e abrir mão do evangelho por causa de uma aceitação. Acha que essa perseguição era diferente no Império Romano. Por isso Paulo diz: desiste não, Timóteo. Permaneça mesmo quando a fogueira da perseguição aumenta, a vergonha tentar te silenciar, e quando parecer que todo mundo está indo embora, permaneça. Hoje Deus está dizendo nessa casa: eles podem recuar, mas você não. Podem negociar a cruz, mas você não. Podem calar a voz, mas permaneça fiel na palavra de Jesus. O que está dentro de você, a chama que foi colocada dentro de você, não é para desistentes. Timóteo marcou uma geração, e agora é a nossa hora. Fique de pé. Você ouviu tudo o que eu preguei aqui? Eu quero ser rápido. Até quando você vai ficar dando desculpas? Até quando vai continuar negociando a sua santidade? Até quando vai continuar silenciando a voz do Espírito para continuar na prática do pecado, sabendo que isso vai te levar ao fogo do inferno? Até quando você vai deixar o altar para correr atrás da aprovação do mundo? Permaneça. Através dessa palavra, Deus está dizendo: não troque a glória pelo pó, a cruz pela cama, a eternidade no céu pela eternidade no inferno. Hoje Deus quer reacender o dom de pessoas que estão aqui. Eu quero aqui na minha frente agora, e eu já vou orar para encerrar. Eu quero aqui na minha frente agora jovens, homens e mulheres, que enquanto eu preguei, o seu coração voltou lá atrás. E você se lembrou quando você tinha mais intimidade com Jesus. Você se lembrou quando orava mais. Seu coração voltou lá atrás quando você buscava, se entregava mais, trabalhava mais no reino de Deus. Você sabe que já perdeu as suas forças há muito tempo. Cadê aqueles que querem ser renovados por Jesus? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Hoje Deus quer incendiar novamente o seu coração. Hoje Deus quer restaurar as forças que você já perdeu há muito tempo. Aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Você ainda não teve um encontro com Jesus. Vem aqui na frente. Jesus está de braços abertos esperando por você. Vem aqui na frente. Cristo está te esperando. Ele quer renovar você, curar você, purificar você, libertar você, encher você, sarar você, derramar sobre a sua vida o seu Espírito Santo. Você ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Quer ter um encontro com Jesus hoje, meu filho? Jesus quer batizar você com o Espírito Santo. Oh, aleluia. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Hoje Deus quer restaurar as suas forças. Só os Timóteos dessa geração. Sai do banco e agora
Vem aqui na frente. Deus te renova hoje. Deus te purifica hoje. Isaías 40, verso 29. Ele fortalece o cansado. Ele dá força àquele que está caído. Até os jovens se cansam e fadigam. Os moços também caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como águias e não se cansarão. Cadê aqueles que querem ser levantados por Jesus, ser renovados por Ele? Vem aqui na frente, eu estou esperando. Deus está chamando pessoas que já desistiram há muito tempo, que pensaram em desistir, em abandonar o Evangelho, a santidade. Gente que já deixou o chamado da proclamação do Evangelho se calar dentro de si há muito tempo. Pessoas que abandonaram a Jesus, a igreja, por um copo de cerveja. Pessoas que abandonaram a Jesus por uma amizade que te levou para longe dos caminhos de Deus. Pessoas que abandonaram a Jesus porque foram feridas dentro da igreja. Tem gente que está aqui dentro que foi ferida, magoada, machucada por pessoas dentro da igreja. Mas hoje Deus está mandando dizer: Ele cura você, Ele renova você, Ele sara você. Sai do seu lugar e agora tem mais gente que precisa vir. Não são todas as pessoas que vieram, tem mais gente que ainda precisa vir aqui na frente. Jesus quer renovar você, Jesus quer encher você. Jesus ainda cura. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Ainda dá tempo de você marcar essa geração pelo poder dele em sua vida. Deus marcou este dia de hoje para ter um encontro com você. Tem pessoas que vieram aqui nessa noite, não vieram pensando em voltar para a igreja, mas hoje Jesus está te dizendo, Ele fala ao seu coração: eu não desisti de você. Eu ainda me lembro das nossas conversas. Eu ainda lembro do choro na madrugada. Eu ainda lembro de quando a gente conversava. Eu ainda lembro das suas orações. Eu tenho saudade. Deus está dizendo para pessoas que estão aqui dentro nessa noite. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Toda a igreja, por favor, pode continuar cantando. Estenda as mãos aqui para frente. Quem aqui na frente? Só um pouquinho mais baixo, só um pouquinho mais baixo, por favor. Quem quer voltar para Jesus hoje? Todo mundo, vem aqui, por favor. Encosta aqui. Todo mundo que quer ser renovado, quer voltar para Jesus, encosta aqui na frente, gente. Por favor, chega perto. Por favor, chega perto. Pai,
aqui, Jesus, almas que estão sedentas de Ti, sedentas por ter um encontro com o Senhor, Jesus. Jesus, tem gente aqui, Pai, que está clamando dentro de si, está falando: Jesus, me renova. Jesus, eu não quero mais ser como antes. Jesus, eu quero viver algo novo. Tem pessoas que estão fazendo essa oração aqui agora, Deus. Por isso eu lhe peço, Jesus, atende a oração, renova, Jesus. Pai, renova a chama que havia dentro do coração. Jesus Cristo, renova mais uma vez as forças, Jesus. Vai tocando, meu Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés, meu Deus. Em nome de Jesus, renova mais uma vez. Escreve o nome de pessoas no livro da vida, Pai. Pessoas que já se perderam há muito tempo, mas hoje o céu te chama novamente a ter um encontro com Ele. Deus te chama novamente a ter um encontro verdadeiro com Ele. Deus não desistiu de você. Quem aqui quer realmente firmar uma aliança com Jesus? Por favor, só levanta a mão. Quem aqui na frente quer ser renovado? Eu quero orar por você agora. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres ver. Jesus, quantas lutas sua serva tem passado, Jesus. Pai, eu lhe peço, visita a casa desta mulher agora, Jesus. Sonhos, ó Pai amado, projetos, Jesus, que o inimigo roubou, Pai. Sonhos que foram apagados. Jesus, por favor, renova agora o coração. Toca nela agora, na vida desta mulher. Te fazer só meu filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Pai, renova a chama que já se apagou há muito tempo, Jesus. Pai, escreve o nome novamente no livro da vida, Pai. Pai, restaura a alegria da salvação, Jesus. Restaura a alegria, Pai, que está na tua casa. Restaura a alegria, Pai. Teu servo tinha tempo de Jesus. Restaura, Pai. Oh, Jesus Cristo, tudo aquilo que o inimigo roubou, Pai amado. Restaura em todo nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Todos aqui, por favor, repitam após mim. Todos que estão aqui na frente, repitam após mim. Senhor Jesus, renova dentro de mim, perto e inabalável. Pai, escreve novamente meu nome no livro da vida. Jesus Cristo, apaga meus pecados e as minhas transgressões. Por favor, Jesus, me dá força para resistir às tentações, aos prazeres da carne. Jesus, me liberta dos meus vícios. Jesus, me liberta de tudo aquilo que tem me afastado de Ti. Pai, me recebe novamente como um filho em Tua casa, em Tua presença, em nome de Jesus. Amém
Quem crê, aplaude, glorifica Jesus. Filho